noite. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam tranquilos, sossegados e atentos para o tema de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a crise no Brasil, a crise econômica, que tem se desencadeado ao longo do ano de 2015 principalmente. Lembrando a vocês que existe uma primeira parte desta aula em que nós comentamos alguns fatores estruturais que ajudam a entender não só esse processo de crise em 2015, mas outros processos que fazem parte da história do Brasil no contexto do capitalismo, porque alguns daqueles fatores, inclusive, fazem parte de fatores estruturais do capitalismo, tá? Então tem que ter acompanhado antes. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre fatores cíclicos da economia brasileira, né? Não só fatores estruturais, mas fatores cíclicos que a gente tem observado nas últimas décadas, associadas a essa, digamos, montanha-russa que é a economia brasileira, né? Então tem horas que o Brasil está lá no topo, tem horas que o Brasil está lá embaixo, depois sobe de novo e desce. Realmente é entender a economia brasileira realmente é uma montanha-russa. E aqui a gente vai listar alguns fatores. É claro que não temos todos aqui, os fatores cíclicos e nem os fatores estruturais, porque, obviamente, isso seria assunto para um extenso conjunto de aulas de economia. Então, se você tem interesse no assunto, você vai ter que buscar elementos adicionais na literatura sobre isso, talvez alguns até pensem em fazer economia e afins, tá? Aqui a gente vai pegar o que é essencial. Primeira coisa, processo inflacionário. Bom, isso aí tem a ver com a palavra que talvez as pessoas que lidem com dinheiro todo dia, talvez as pessoas que estejam pensando em emagrecer já tenham ouvido falar de coisas que inflam, de inflação. E por que a inflação é uma coisa que preocupa tanto os brasileiros, além daqueles que precisam emagrecer? Porque o processo inflacionário no Brasil é um dos fatores que ajuda a explicar os ciclos de crise. Eu vou dar um exemplo, né, pensando um pouco no cara que faz pão, padeiro. Então, digamos que você tem uma padaria e esta padaria fabrica pães, olha só, né, bem pouco lógico. E aí nesta padaria você vai fabricar 20 pães. Você tem 20 pães. Mas, num primeiro momento, você sabe que você vai ter 20 clientes, todo mundo vai levar cada um pão. Ok. E você vai vender a um preço fixo, digamos, R$4, um pão de forma grandão. Só que, conforme a população, por exemplo, ali o número de clientes aumenta, em um determinado momento, você, ao invés de fabricar 20 pães por dia, você começa a perceber que começam a ir todos os dias para a padaria 30 pessoas e não mais 20. Existem 30 pessoas, cada uma compra um pão, mas você só tem 20 pães. Quais as coisas que você pode fazer para resolver esse problema? Bom, a primeira delas, fazer mais pão. Então, em vez de 20, você vai ter 30. Né? E aí você vai atender todo mundo vai ficar satisfeito, todo mundo vai para casa feliz e satisfeito com o seu pão de forma. Ou outra alternativa é a seguinte, digamos que você é um padeiro, você trabalha 14 horas por dia, você lembra que tem um monte de conta para pagar, você lembra que estava querendo comprar aquela casa na praia, talvez na fazenda, ou então você está pensando num carro novo, ou então você está pensando na sua namorada ou esposa que está louca por um presente novo. Enfim, você começa a pensar em um monte dessas coisas que dependem de algo chamado dinheiro, e você lembra que tem um interesse muito grande das pessoas por aqueles pães de forma que alguma coisa você deve ter colocado que é especial. E aí, ao invés de produzir, o que você pode fazer? Bom, como um bom capitalista, você vai pensar, poxa, eu posso aumentar a minha margem de lucro? Ao invés de eu vender o pão por R$4, vou vender por 10. E aí eu vou ver quem compra. E aí você vende os pães, os 20 pães. Lembrando, você tem 30 pessoas, mas você só tem 20 pães. Então, esse é um outro fator que vai fazer com que você consiga vender os 20 pães sem ter que fabricar mais pães e ganhando mais, aumentando o preço. Ou seja, e aí você também já pode eliminar, por exemplo, uns 10 que não vão comprar porque acharam um pão muito caro. Né? Então percebam que a inflação ela tem muito a ver com uma pressão sobre os preços das coisas.
Porque para você, por exemplo, resolver esta pressão sobre os preços das coisas, você pode, por um lado, investir na produção, ou seja, você aumenta a disponibilidade daquele produto. E se você aumenta a disponibilidade daquele produto, você não cria motivos ou estratégias para aumentar o preço, né? Você não infla os preços. Ou então, se você percebe, por exemplo, que a sua fábrica não vai conseguir dar conta, você aumenta os preços, né? Para justamente ganhar, né? Ter uma margem de lucro maior, né? Claro, outros fatores podem entrar aqui no processo inflacionário, né? Por exemplo, se você tiver um aumento da tributação, se você tiver um aumento no custo de produção de energia elétrica, na conta de água, na conta de telefone, no custo da matéria-prima para fazer aquele produto, tudo isso pode pressionar os preços para cima. E se você pressiona os preços para cima, por exemplo, como forma de cobrir os custos ou então de aumentar sua margem de lucro, é claro que isso pode acabar criando um efeito dominó, um efeito em cadeia, né? E aí é claro que você vai inflando os preços. Se o preço do pãozinho, por exemplo, inflou, né, muito provavelmente o cara que para comprar o seu pãozinho precisa ganhar mais. Ele vai pedir um aumento de salário ou vai buscar um emprego que pague um salário maior. Ou então, além de tudo, né, por exemplo, digamos que o seu pãozinho seja a matéria-prima para fazer a sopa lá no restaurante da esquina, né? O cara vai ter que pagar mais caro pelo pão, porque o pão é especial, digamos assim. E aí o cara vai ter que pôr o preço a mais que ele comprou no seu pão no preço da sopa. Então percebam que esses aumentos de preço criam um efeito em cadeia, né? E esse é um dos grandes entraves que a gente tem observado nas últimas décadas para o desenvolvimento do país, né? O processo inflacionário, porque os preços dos produtos, dos serviços aumentam e muitas vezes, como aliás acontece quase sempre, né, isso acaba não levando em conta o descompasso entre os preços das coisas e os salários, o que faz com que no médio prazo, por exemplo, a capacidade de compra, o poder de compra da população vai diminuindo, porque o preço aumenta, mas o salário é o mesmo, né? Até existe uma frase, né, que as pessoas assalariadas costumam dizer, né, que o mês começa, mas o salário termina, porque justamente você tem muitas vezes, né, um descompasso entre o aumento de preços e os salários que não aumentam no mesmo nível, né? Existem indicadores para isso, alguns deles vocês conhecem, né, taxa Selic, outros indicadores chamados índice de preços ao consumidor, né, o IPCA, ou IGPDI, entre tantas outras siglas que justamente são índices que são aplicados aos processos de aumento de produtos, de serviços e até de salários, né? Então, e mesmo assim você tem esse descompasso. Então percebam que um dos efeitos, né, do processo inflacionário, além de aumentar os preços das coisas, pressionar os preços das coisas para cima, é o de reduzir o poder de compra de quem ali está adquirindo preços de produtos, né? Então, por exemplo, se o cara comprava o pãozinho a 4 e compra a 10, ele vai ter que gastar mais, mas ele descobre que no fim do mês o salário dele é o mesmo do mês passado, do mês retrasado. Então percebam que isso cria uma pressão, né? E muitas vezes, né, ao longo da história brasileira, essa pressão também acabou indo para os salários. Os salários tiveram que ter aumentos ao longo do ano, né? E esse processo, dependendo da época, né, você tinha, por exemplo, aumentos diários, né? Nos anos 80, por exemplo, no Brasil, era muito comum a figura do remarcador de preço e até a profissão do remarcador de preço. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aí. Estão vendo? Esses remarcadores de preço, claro, a gente está pensando no contexto dos anos 80, onde os dispositivos eletrônicos, as impressoras e os marcadores a laser ainda não existiam, né? Então, o cara ia lá marcando o preço, muitas vezes mais de uma vez por dia, porque o preço das coisas às vezes mudava em questão de horas, porque o Brasil tinha taxas inflacionárias altíssimas, né? Hoje a gente fala em um horizonte, em metas dentro do Banco Central de 5, 6, 7% ao ano. Isso aí era índice nem em um mês, né? Às vezes as taxas inflacionárias batiam mais de 80% ou até mais de 100% ao mês, o que fazia com que no fim do ano as taxas fossem absurdas, né? Então percebam que esse é um processo que impede muitas vezes o desenvolvimento. Outro detalhe, pressão sobre o crédito.
Porque na medida em que o preço das coisas e o custo da produção, por exemplo, vai aumentando por conta da pressão inflacionária, na medida em que os salários das pessoas diminuem, isso também faz com que as pessoas não só deixem de consumir mais produtos, mas tenham dificuldades para assumir compromissos, por exemplo, compromissos financeiros como dívidas. Isso faz com que os bancos fiquem em alerta. Então, não vai se emprestar dinheiro do mesmo jeito que se emprestava antes, né? E aí você tem uma pressão, obviamente, sobre o sistema financeiro. Um outro detalhe, né, é que as taxas de juros que eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês, elas são outro exemplo de você controlar a inflação. Aliás, esse tem sido o mecanismo mais comum, né? Por quê? Para você combater o processo inflacionário, o aumento de preços, né, um dos mecanismos é você, obviamente, reduzir ali a demanda, né, fazer com que as pessoas consumam menos, né? E é claro que isso tem efeitos colaterais, né? Mas de uma certa forma, se você, por exemplo, aumenta as taxas de juros, se você cria dificuldades para as pessoas tomarem dinheiro emprestado nos bancos, né? Obviamente que depois de algum tempo, as pessoas que já tinham assumido dívidas vão pagando essas dívidas, vão resolvendo a sua situação financeira, o número de pessoas que poderia pedir dinheiro emprestado vai diminuindo, então isso vai aliviando de uma certa forma a pressão sobre o aumento de dívidas, o aumento de preços, né? E aqui a mesma coisa, né? Esta pressão sobre os créditos, por exemplo, através das taxas de juros, também são um mecanismo aí que tem sido adotado durante muito tempo pelo governo para controlar a inflação, né? Por quê? Para você controlar a inflação, ou você investe no setor produtivo, faz com que se produza mais produtos, mais serviços, aumentando a oferta, e quando você aumenta a oferta, você baixa o preço, ou você aumenta a taxa de juros, né? São fórmulas aí, basicamente, que têm sido adotadas. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você não só aumenta a dificuldade para obter crédito, mas você força, de uma certa maneira, as pessoas a consumirem menos. Se elas consomem menos, as empresas ficam com os estoques encalhados e tem que diminuir o custo, né? E tem que diminuir o preço das coisas. E isso baixa a inflação, né? Então percebam que a taxa de juros ela tem um impacto bastante direto sobre o controle da inflação. Tanto é que nos anos 90, com a adoção do Plano Real, com a adoção das políticas econômicas adotadas no período, né, você teve como uma das premissas aumentar a taxa de juros, uma vez que o Brasil não tinha condições de investir no setor produtivo a curto, e médio e longo prazo, né? Então, aumentava-se a taxa de juros para controlar a inflação. Não à toa, o Brasil chegou a ter aí quase a taxa de juros mais alta do mundo ali no final dos anos 90, né? Algo que batia ali muito mais do que 20%, 25%, né? Então percebam que esse é um mecanismo de controle inflacionário. Só que ele tem efeito colateral, né? Porque você pode frear o consumo pressionando os preços para baixo, porque as pessoas têm que diminuir os preços para vender, mas ao mesmo tempo você provoca uma estagnação econômica. Então percebam que o Brasil fica no meio de uma encruzilhada, né? A conta não fecha. Porque você, por um lado, controla a inflação, mas por outro você reduz o consumo, né? Esse é um detalhe importante. Outra questão, queda na demanda e no preço das commodities. Quando a gente observa o recente horizonte econômico do Brasil, o Brasil a gente sabe que é um grande exportador de commodities. Só que em função da crise de 2008, da insegurança internacional dos mercados e, obviamente, em função dos processos de recessão em vários países, o consumo dessas commodities foi diminuindo. E como o Brasil é um exportador de commodities, o que acontece? Nós somos diretamente prejudicados. Então, se num primeiro momento em 2008 nós não tínhamos sentido muitos efeitos, porque nós estávamos ali num período de crescimento econômico acelerado, com um mercado consumidor interno forte, mesmo assim, em algum momento a gente sentiria a queda nos preços das commodities. Até porque, primeiramente, você teve a crise no setor financeiro e, obviamente, que isso ia levar um tempo para chegar até a indústria e outros setores e outros países, né? E aí a gente começou a sentir esses efeitos aí ao longo desta década de 2010, né? E agora a gente está realmente vendo, de fato, que a demanda por commodities tem caído bastante. E isso tem feito com que o Brasil tenha sido aí mais recentemente atingido de forma bastante significativa. Então, e como o Brasil é um grande exportador de commodities e depende delas para a maior parte da composição do nosso superávit, né, é claro que o Brasil foi afetado.
Então esse é um outro fator que tem que ser considerado quando a gente analisa a crise recente no Brasil. Outro detalhe, infraestrutura suficiente, né? Ou seja, mesmo diante de vários períodos de crescimento econômico que a gente já teve, o governo não conseguiu dar suporte a esse crescimento. Então, como que você dá suporte, por exemplo, ao crescimento da produção industrial, ao crescimento da produção agrícola? Você constrói estradas melhores, ferrovias, hidrovias, melhora a infraestrutura aeroportuária, você investe em novas formas de geração de energia, construindo hidrelétricas, construindo termoelétricas ou investindo em fontes limpas, você investe na melhoria dos sistemas de comunicações, né, para aumentar a velocidade das transações financeiras, do acesso a diferentes mercados. Então, percebam que a infraestrutura ela é um ponto fundamental. Países que geralmente têm um desenvolvimento socioeconômico muito elevado têm uma infraestrutura extremamente desenvolvida, né? Por quê? Por exemplo, se eu transporto 1.000 toneladas de soja de caminhão e 1.000 toneladas de soja por um trem, com certeza você vai ter diferenças não só no tempo que esse produto leva para chegar até o porto e ser exportado, mas também diferenças no custo do frete, no custo para transportar esse produto. Por quê? Porque 1.000 toneladas, por exemplo, podem ser muito bem transportadas numa única viagem de trem, né? Aumentando o quê? A minha eficiência, o produto vai chegar em menos tempo, né? E de uma vez só. E de caminhão não, de caminhão eu vou ter que pagar o frete de vários caminhões. E o frete não é barato, porque embutido no preço desse transporte, você vai ter o custo do óleo diesel, você vai ter o custo dos motoristas, né, que vão ganhar os seus honorários, obviamente, né, para poder transportar a carga, custos às vezes até com a segurança. Então percebam, né, que isso prejudica muito o preço da soja que seria vendida para o exterior. E para você baixar o preço, obviamente, você vai ter que aumentar a eficiência da infraestrutura. E esse é um grande gargalo do Brasil até hoje. A nossa infraestrutura, de uma forma geral, ela é muito deficiente e ela é um dos grandes gargalos que atravancam o desenvolvimento do Brasil. Outro detalhe, falta de investimentos no setor produtivo, né? Como eu falei para vocês, o governo costuma adotar como mecanismo para controlar os preços o aumento das taxas de juros. Mas uma outra estratégia pode ser tomada para você conseguir competir, né, e conseguir manter aí o preço das coisas de maneira razoável. É investir na produção. Né? E investir na produção é, obviamente, investir, por exemplo, nos setores industriais, para que, por exemplo, você aumente a oferta dos produtos. Quando você aumenta a oferta dos produtos, você pressiona os preços para baixo. Né? Por quê? Você tem um fator de competição envolvido nisso. Né? Então, percebam que o Brasil ele não consegue, né, investir pesadamente no setor produtivo. Né, pelo menos de maneira suficiente a manter os preços estáveis, a dar maior disponibilidade de produtos para a população, tanto em termos de qualidade, quanto de quantidade, quanto de variedade. Então esse é um outro fator importante. Né? O Brasil ele não investe de maneira suficiente no setor produtivo. Né? Muito embora nós tenhamos uma indústria, um parque industrial desenvolvido, ele não é suficiente para, por exemplo, fazer com que nós tenhamos preços mais competitivos. Então isso também atravanca o nosso desenvolvimento, né? Uma hora acaba aparecendo. Elevação dos gastos públicos, né? Nos últimos anos o governo tem investido no setor público, tem aumentado os gastos, só que é aquela história, você não pode gastar mais do que você ganha. Né? Se houver um descontrole nesses preços, uma hora a conta vai estourar, como de fato aconteceu. Né? Recentemente, aí o governo percebeu um rombo nas suas contas públicas, justamente em função aí da incapacidade de conseguir fazer uma melhor gestão desses recursos, né? Do que tem que ir para que lugar. Né? Então, esse é um outro fator. E aí você tem como consequência o aumento da dívida pública, a dívida pública tem elevado nos últimos anos, e o chamado risco Brasil, né? E aqui o risco Brasil está associado justamente à capacidade do país de honrar os seus compromissos, né? Será que com o aumento desta dívida pública o Brasil vai conseguir honrar os seus compromissos? Por exemplo, pagar os contratos, né, que ele assume quando vende letras do Tesouro para o exterior? Então, aliás, quando se vendem, né, letras, títulos do Tesouro,
você compra os títulos, né, e o governo paga depois de um tempo, o órgão público te paga depois de um tempo, né? E tem um prazo fixado, né, de 2, 3, 5 anos, e o governo tem que se comprometer a pagar. Por quê? De uma certa forma, quando você compra esse título, é uma espécie de investimento que você está fazendo naquele momento, né? Então, isso aumenta o risco, né? Então, esse é um outro fator. Aumento de preços, quando você tem um aumento dos custos de energia, de transportes e de combustíveis, é claro que isso vai ser embutido nos preços das coisas e pressionar os preços para cima, o que faz com que as pessoas aí muitas vezes deixem de consumir porque tudo está mais caro, né? No setor de energia talvez seja um dos mais evidentes, porque recentemente você teve aí uma crise do sistema hídrico aqui no Brasil, que diminuiu o nível dos reservatórios e obviamente aumentou o custo da energia elétrica, porque se você não consegue ter água suficiente para movimentar as pás, as turbinas elétricas, e o Brasil é fortemente dependente de energia hidrelétrica, tem que assumir outras matrizes. Por exemplo, a produção termoelétrica, né? E aí isso puxa o custo para cima. Aumento de importações. Em função do crescimento econômico do Brasil, as pessoas começaram a consumir mais e, por consequência, isso levou a um aumento da importação. Se nós importamos mais do que exportamos, nós entramos numa situação de déficit. Para resolver esse problema, o governo deveria ter feito isso aqui, né? O Estado brasileiro, investir no setor produtivo, né? Por quê? Quando você investe no setor produtivo, você consegue cobrir essa demanda do mercado interno. Então, perceba que esse é outro fator. Outro fator envolvido nisso, o câmbio, mais especificamente o dólar. E quando a gente está falando da paridade entre dólar e real, a gente tem que lembrar do seguinte: em alguns momentos houve uma paridade no qual um dólar valia R$1, né? E isso em princípios do plano real, né? Depois, claro, naturalmente foi havendo uma variação, porque é claro que o poder de compra da economia brasileira não é o mesmo da economia norte-americana, né? E a moeda, obviamente, ela tem uma relação com a paridade do poder de compra de cada país, né? E é claro que em momentos nos quais o dólar está mais alto, por um lado você incentiva as exportações, porque é aquela mesma história, né? Digamos que você vai vender para o exterior uma barra de ferro, né? E a barra de ferro custa R$1,50. E aí você vê que R$1,50 é equivalente a $1, né? Então você vai vender por aquele preço, né? Mas se, por exemplo, você vai vender uma barra de ferro, a mesma barra de ferro com o dólar valendo R$3, você consegue aí comprar pelo mesmo valor 2 barras de ferro. Ou seja, o preço do produto brasileiro fica mais competitivo com um país, por exemplo, que tem uma relação de paridade aí da sua moeda local para $1, né? Digamos, um peso argentino vale a $1, né? O que não acontece hoje. Então o produto brasileiro fica mais competitivo. Mas isso prejudica as importações. E nós somos dependentes de importações ainda, né? De muitas importações. Então isso, é claro, prejudica, põe os preços, puxa os preços para cima, porque nós compramos muitos produtos do exterior. Então tudo isso puxa o preço para cima, né? Então percebam que esse é outro fator que contribui para a crise, né? E outro detalhe, a chamada instabilidade política ou a corrupção, né? É claro que esta instabilidade política que tem se revelado ao longo do ano de 2015, especialmente na figura da presidência, né, com a eleição da presidente Dilma Rousseff, é claro que isso tem causado uma instabilidade política muito grande. Claro, isso também tem uma relação com a composição atual das casas legislativas, mais especificamente do Congresso Nacional, né, na figura do Senado e da Câmara dos Deputados, que hoje tem uma oposição ao governo bastante significativa, né? E é claro que a gente sabe que existe um fator importante, que é o seguinte, né? De uma forma geral, aqui no Brasil, os partidos políticos, eles não estão preocupados com um projeto nacional, com um projeto de país, e sim com um projeto de poder, né? Então, a questão mais importante para muitos desses caras é o poder, né? E é claro que alguns deles, inclusive, já estão trilhando o caminho de 2018, né? Porque você vai ter eleições presidenciais em 2018. Então é claro que isso causa um enfraquecimento político muito grande. E este enfraquecimento político causa como consequência uma sensação de insegurança, especialmente por parte dos investidores, que vai contaminar a economia, que de uma certa forma vai contaminar a população também, porque você cria uma crise de confiança,
né? E é claro que você tem aí um papel que não dá para deixar de ser colocado em pauta, que é o papel da imprensa, o papel da mídia nesse processo, né? Porque muitas vezes você cria um cenário de catastrofismo muito maior do que a realidade pode mostrar, né? E aí é claro que você vai ter o envolvimento de grupos de mídia, o envolvimento de agentes financeiros na divulgação dessas informações, no fomento a determinados grupos políticos, que obviamente também contribuem para esse fator, né? Então percebam que você tem também aí um fator político associado a isso, que eu acabei de comentar com vocês, mas também associado a um outro elemento, que é a corrupção. Que, aliás, é algo sistêmico, algo que faz parte do nosso histórico, mas que, em função da cada vez maior difusão das informações, por exemplo, por meio da internet, da televisão, dos rádios, enfim, que hoje estão cada vez mais disponíveis, né? É claro que cria-se uma sensação de que a corrupção hoje é algo inédito, quando a gente sabe que é algo sistêmico, faz parte da história do Brasil, está em todas as esferas, né? E muitas vezes se esquece que, além da figura, das figuras, né, que surgiram do processo eleitoral de 2014, você tem algumas outras figuras que muitas vezes são esquecidas, né? Por exemplo, a Casa Legislativa, né? Muitos dos deputados e dos senadores que estão presentes ali na situação atual, pensando em 2015, são pessoas, por exemplo, investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, né? São pessoas fichadas, né? Ou que estão sob investigação, né? Então, é claro que a gente tem que levar em consideração esse fator, né? E claro, você tem outro elemento associado a essa oposição. Então, toda essa instabilidade política e os fatores associados à corrupção, sejam nas empresas estatais, sejam de pessoas ligadas aí a construtoras e outras pessoas ligadas a contratos, especialmente a contratos governamentais, também criaram uma situação bastante instável para o país, o que obviamente, por exemplo, afugenta investidores, afugenta perspectivas de investimentos e, claro, de crescimento econômico. Então esse é um outro fator que não dá para deixar de ser desconsiderado, né? E que, claro, contribui para todo este cenário de crise que vem se descortinando no Brasil em 2015, tá bom? Por enquanto, isso. Eu listei alguns dos principais fatores que contribuem para crises no Brasil como a de 2015. Algumas dessas coisas são similares em outros momentos da história brasileira, mas a gente está pensando no horizonte mais atual, tá bom? Eu vou dar encerramento a este assunto. Por enquanto, a gente ainda vai falar de outras coisas como dívida pública, como a Previdência, que também contribuem de uma certa forma para o processo de crise no Brasil, mas isso é assunto para uma próxima oportunidade, tá bom? Espero ter ajudado vocês por enquanto e espero que vocês continuem nos acompanhando. Até mais!